Fala pessoal, beleza? Eu tava lembrando aqui uma situação que aconteceu comigo quando eu entrei na igreja para tocar bateria. E nessa igreja já tinha um baterista. Aí, aí só que ele não estava na igreja mais, ele tinha saído da igreja e eu tinha assumido o lugar dele. Eu não conhecia ele, enfim. Aí o pastor, claro, né, viu a oportunidade de me colocar como baterista da igreja, tipo, baterista oficial da igreja, já que o oficial não estava mais, tinha saído. Eu comecei a assumir a bateria, né, da igreja. Aí fiquei uns 3 meses tocando como baterista oficial. Tipo, tocava nos cultos de domingo, nos cultos de ceia, sábado de jovens, tudo. E aí depois desses meses tocando, o baterista volta para a igreja. E ele era o oficial da igreja. E ele tocava melhor do que eu. Ele era um cara muito virtuoso, tocava bem. E quando ele volta, cara, eu me sinto ameaçado de perder meu lugar. Olha como a gente é, né? Como o ser humano ele é terrível, né? E eu comecei a ficar com ciúmes do lugar que eu tinha, que eu ia perder para ele de novo, né? Porque na verdade ele era oficial, né? Ele saiu e eu entrei. E como na cabeça lá do pastor, o cara tinha saído da igreja e foi para uma outra igreja, não iria voltar. Então, já que eu sabia tocar bateria também, não tão bem quanto ele, aí me chamam para tocar no lugar dele. Aí eu fico tocando tudo. Quando esse cara volta, ele decide voltar para a igreja, ele não desviou nada, ele só estava em outra igreja. E aí ele volta, eu me sinto ameaçado e começo a ficar com ciúmes de entregar a bateria, de entregar o lugar. Isso nada mais é do que ego do homem, né? O egoísmo. E sei que e ele tocava muito melhor do que eu, assim. Ele era melhor. E aí, e acho que isso que me deixava mais, assim, mais enciumado, que o cara tocava melhor do que eu. E ele já era conhecido da galera, ele ficou, acho que, sei lá, 5, 6 anos na igreja, saiu e volta. Aí todo mundo, esse aqui, você voltou, tudo. E eu ali, tipo, eu sendo daí o plano B da igreja. Aí tudo que é culto, que ele não queria tocar, eu tocava. Tipo, quarta-feira das mulheres à tarde, culto das crianças, tudo isso, cara, eu tocava. E quando era pra eu tocar no domingo, que era escala, tinha um domingo que eu tocava, eu ficava todo nervoso que eu ia tocar, porque ele tava ali, ele ia me ver, ele tocava melhor do que eu, tudo aí, cara, certamente eu errava, era muito ruim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós, os seres humanos, a gente tem isso de competir por um lugar. E aconteceu isso comigo. Não somente na igreja, e outras situações aconteceram também. De você competir por um lugar. Mas olha só, o cara era tecnicamente melhor do que eu. E eu não queria ele por perto. Porque ele era melhor do que eu. Ou seja, eu preferia que as pessoas recebessem o meu talento médio do que as pessoas terem o talento dele pró, entendeu? O talento dele máximo. Isso é egoísmo. Isso é fazer com que as pessoas fiquem, que as pessoas queiram o teu ruim, o teu mediano, e você faz com que as pessoas boas não, com seu talento melhor se afastem, para que você possa estar em evidência. Isso é terrível. Esse sentimento, lembrando hoje, né? Esse sentimento é terrível, porque eu queria que o cara, tipo assim, me estava assim, cara, vai embora, né? Saia daqui, não fique aqui, deixa eu ficar. Só que olhando no ponto de talento, de dom, o do cara era muito melhor do que o meu. Ou seja, eu estava desejando que o talento dele bom fosse embora, que eu me alegrava muito, eu era muito abençoado pela técnica dele, quando ele tocava, fazia o louvor da igreja, era muito massa ver o cara tocar. Só que dentro de mim, o nosso homem carnal, né, nosso Adão, ficava, não, mas espera aí, mas o cara é bom. Porque por ele ser bom, as pessoas olhavam mais para ele do que para mim, que era mediano. Tipo assim, eu entregava o resultado, mas ele entregava o resultado com muita mais virtuosidade do que eu. Eu entregava só a música, ele entregava um monte de coisa legal. E as pessoas, claro, gostavam, porque era muito mais legal de ver ele tocar. Mas consegue entender como o egoísmo do homem faz isso? Faz você querer que as pessoas não queiram ver o melhor do outro. Porque o teu mediano, você prefere que as pessoas vejam. Então, qual que é o ponto nisso tudo?
ou eu melhorava e me tornaria um músico melhor do que ele, que isso não aconteceu, ou eu matava esse ego meu e, cara, e curtia o momento do cara, entendeu? Ficava ali vendo o cara tocar muito bem, né, e aprendendo com ele. E o que eu fiz? A segunda coisa, eu, eu virei amigo dele, e fiquei, enfim, e pedi dicas, fizemos aulas junto, ou seja, eu matei o meu ego para não perder um amigo. E nós nos tornamos muito amigos, né? A pena só que no Covid ele falece em função do Covid. E é só, eu perdi um amigo. Mas eu tive muito. Eu estava pensando nele, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Pensei muito nele hoje. Sobre isso. Sobre, cara, por que nós, às vezes, queremos que o outro que é melhor do que você saia de perto, sendo que você poderia aprender com esse melhor que ele tem para você se tornar uma pessoa ainda melhor. Esse é um ponto. Então que a gente possa olhar em volta de nós e ver o que estamos fazendo. Estamos expulsando pessoas boas de nós, por nós não sermos iguais a elas, ou estamos nos unindo a elas para poder aprender. A melhor coisa que eu fiz foi isso. Eu baixei a minha bola e falei, cara, eu preciso aprender, saber o que você faz que eu não sei. E viramos amigos. Ficamos amigos por um bom tempo. Depois ele casou, foi embora, tudo, mas continuamos sempre nos vendo periodicamente em alguns eventos de igreja. Mas depois fiquei sabendo por um outro amigo nosso que ele tinha falecido em função do Covid. Isso foi uma tristeza, porque ele era um excelente músico, uma excelente pessoa, creio que um excelente pai, um excelente marido. Mas que bom que eu consegui contar essa história hoje. Eu poderia ter contado outra história. Ah, sei que e fui egoísta, tudo, e o cara não está mais entre nós, e eu estou aqui com remorso. Não, eu consegui mudar, reverter essa situação, porque eu também pensei, cara, eu preciso abaixar minha bola. Eu não posso negar o dom que o cara tem. Eu tenho que olhar e me alegrar com o dom que ele tem, e se possível, cara, pedir ajuda para ele que possa me mostrar como que ele faz essas coisas que eu não consigo fazer falando de bateria. Mas isso não é sobre bateria.